Olá, queridas, bom dia. Estou passando aqui para te desejar um ótimo final de semana, cheio de alegria, cheio da presença de Deus. Que o seu final de semana seja super abençoado. Eu quero começar com uma pergunta antes de eu ler o versículo. Eu quero te perguntar: quem é que te protege? Quem é que te guarda? Porque o salmista, ele tinha uma certeza que quem guardava ele era o Senhor, que quem protegeria ele era o Senhor. E nós devemos ter também essa fé, essa convicção que o Senhor é conosco, que o Senhor é com você. Você não precisa temer, você não precisa ficar desesperado, que o Senhor é contigo. Eu quero ler com você o Salmo 121. Davi, ele fala assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero falar para você nessa manhã, querida, que Davi, ele estava cercado quando ele falou isso. Ele estava cercado por um exército de inimigos. Davi estava cercado por problemas. Mas ele não se questionou, ele não ficou falando para Deus: Deus, por que eu tenho que passar por isso, Deus? Por que eu, Deus, que tenho que enfrentar esses problemas? Foi isso que Davi fez? Davi não fez isso. A palavra de Deus diz que Davi olhou para cima, ele olhou para o Senhor. E ele falou assim: é do Senhor que vem o braço forte para me ajudar a vencer. É do Senhor que vem a provisão para a minha vida. É do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem a intervenção divina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas necessidades. Sabe o que eu quero falar para você, mulher, nessa manhã? Talvez você esteja triste, você pode estar aflita, mas eu quero falar para você: você pode até estar cercada por problemas e dificuldades, mas eu quero falar para você nessa manhã: olhe para o Senhor, assim como Davi fez, e coloque a sua fé, coloque a sua esperança no Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor está com você, assim como Ele esteve com Davi. Você não precisa temer a nada, porque o Senhor é contigo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te dá vitória, o Senhor é quem te manda a provisão. É do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem de recursos humanos. A nossa ajuda não vem de recursos humanos. Às vezes as pessoas podem até nos ajudar em algumas partes das nossas vidas, mas é do Senhor que vem a intervenção divina. É do Senhor que vem tudo que nós precisamos, é do Senhor. Então hoje eu quero falar para você: coloque a sua fé na pessoa certa. Coloque a sua esperança na pessoa certa. Olhe para o Senhor assim como Davi fez. Davi colocou toda a sua esperança no Senhor. E Davi falou assim: eu olho para o Senhor, porque eu sei que é do Senhor que vai vir o sustento. É do Senhor que vai vir a ajuda. É do Senhor que vai vir a vitória. E eu quero falar para você nessa manhã, aqui ainda continua dizendo o versículo 4, que diz assim: o Senhor não dorme. O Senhor é quem guarda a minha vida. O Senhor está guardando a nossa vida. Você pode descansar no Senhor. Querida, até os nossos cabelos estão contados, todos os fios do nosso cabelo. Olha o cuidado do Senhor para nós. Você consegue enxergar isso? Deus, se até os nossos fios do nosso cabelo estão contados, você acha que Deus, Ele não vai te abençoar? Você acha que Deus não vai te proteger e guardar você? Você acha isso mesmo? Deus, Ele vai te defender. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te dar vitória, se eu e você colocarmos a nossa confiança nele, assim como Davi fez. Que nós venhamos a acreditar no Senhor e a descansar, porque os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E assim como Davi fez, nós também devemos fazer. Confiar somente no Senhor, porque é dele que vem todas as coisas para nossas vidas. Amém?